Boa noite. Vamos prosseguir o nosso trabalho de História e Literatura, análise comparativa, abordando agora a cidade de São Paulo do início do século XX. E hoje vamos falar sobre a obra Brás, Bexiga e Barra Funda de Antônio de Alcântara Machado. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio para aquele que era considerado por muitos como o nosso maior músico, Nelson Freire, que tinha apelido de Gato Selvagem, porque toda a vida fugiu selvagemente da notoriedade. Só a partir dos anos 2000 fez um contrato com uma grande gravadora que trouxe um pouco mais de projeção. Mas durante toda a vida ele sempre preferiu a sombra e era um segredo das pessoas amantes da música erudita. Bom, então vamos prosseguir. Vamos falar de Brás, Bexiga e Barra Funda. No vídeo anterior eu falei sobre Ruol Bananeri e dei o contexto histórico em que tanto a obra de Ruol Bananeri como a de Alcântara Machado estão envolvidas, que envolve a abolição da escravatura, a imigração, o momento mais importante da história da imigração no país, a riqueza gerada pelo café, que gerou um processo de urbanização, e a industrialização incipiente. Antônio de Alcântara Machado ele vai abordar a numerosa colônia italiana que vivia nos bairros operários da cidade de São Paulo no início do século, e essa imigração ela foi tão maciça nessa época que em 1985 a população de São Paulo era de 130 mil habitantes, e em 1895, 130 mil, em 1920, 580 mil habitantes. A maior parte era de imigrantes em 1920, predominantemente italianos, e um quarto já de filhos desses imigrantes nascidos aqui no Brasil. Então, para falar da cidade de São Paulo, é necessário abordar a influência dos imigrantes e, em especial, da colônia italiana. Antônio de Alcântara Machado. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira. Ele nasceu em 1901 e morreu em 1935, aos 34 anos, de uma complicação de uma apendicectomia. E esse nome longo aí, Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, já demonstra que ele era de uma ilustre família cujos troncos maternos e paternos se enraizam nos primeiros tempos de colonização da capitania. Foi ele que criou a palavra
quatrocentão para se referir a essas pessoas, né? Uma família de juristas, senadores e professores, mas ele vai dedicar a sua vida a gente simples do operariado nascente, e toda a obra ela é voltada mesmo, em especial, para abordar a influência cultural da colônia italiana. Em 1925, o primeiro livro, Pate Baby, depois de uma viagem à Europa. Ele já tinha ido à Europa quando menino, e ele teve muita influência também. Ele participou do modernismo. Ele não esteve na Semana de Arte Moderna, mas ele foi atuante no modernismo. Ele fundou, junto com Oswald de Andrade, a revista da Antropofagia, que fala muito sobre o modernismo. Eu não estou achando aqui, mas tudo bem, vamos prosseguir então. E ele fundou, junto com Oswald de Andrade, a revista Antropofagia. Junto com o Mário de Andrade também ele teve um trabalho e teve bastante influência. Do modernismo eu vou falar quando eu abordar a Semana de Arte Moderna. Dizer superficialmente que eles tinham uma postura de ruptura com a tradição, com o convencionalismo na literatura, inclusive na forma, né? E isso é bastante visível na obra a obra mais famosa é Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927, parece, e é muito interessante o Brás, Bexiga e Barra Funda. Em relação à literatura que era feita no Brasil, né, essa grande revolução ela começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugurou a literatura brasileira em 1881, mas ainda persistia assim muito daquela maneira empolada de falar, sabe, e é com isso que rompe. Ele é muito original na forma. Ele escreve de uma maneira, narrativas curtas, assim, numa linguagem aparentemente quase infantil, sabe, de orações curtas, assim, e independentes. Ele quase não usa a vírgula. Então tem características bastante diferentes de tudo que tinha sido feito. Ele pretende que o Brás, Bexiga e Barra Funda seja um livro de notícias, que não é um livro. Tanto que o subtítulo é Notícias de São Paulo. E ele inicia o prólogo, é um artigo de fundo, né, um editorial. Então ele pretende que seja uma linguagem jornalística, e tem muito de jornalismo no sentido que retrata essa vida dessas pessoas nesses bairros operários, retrata cenas assim de uma maneira jornalística, mas na linguagem parece mais apropriado dizer que é uma linguagem cinematográfica. Já sofre uma grande influência do cinema. Na época não tinha televisão, não tinha rádio, o cinema era diversão, cinema mudo, né? Então a narrativa deles são períodos curtos, assim, como tomadas, como cenas separadas uma das outras, com cortes, e há uma sequência cronológica. Eu vou tratar de uns poucos contos, e aí vocês vão ter uma ideia melhor disso. Ele usa muito a metonímia, né, que é aquele negócio de você trocar uma palavra por outra através de uma relação de parte pelo todo, de conteúdo pelo continente, que se parece muito com sinédoque, né? Sinédoque é quando é parte pelo todo.
Por exemplo, quando ele quer falar o figurão italiano que enriqueceu rápido, ele está falando com um quatrocentão, porque está pretendendo para a filha dele, e ele diz: o capital acendeu o charuto. Não foi o capital que acendeu o charuto, foi o italiano que enriqueceu. Então ele troca o capital pelo nome da pessoa, né? Então isso é uma metonímia, ele usa bastante. Como eu disse, assim, ele quase não usa a vírgula. Eu vou dar um exemplo aqui. O filho do doutor da esquina, que era muito pândego e comprava cigarros no armazém, mandando-os debitar na conta do pai com outro nome, bulia todos os santos dias com Nathalie. Esse período todo, ele não tem nenhuma vírgula, sabe? Pela norma culta, seria necessário que pelo menos 3 vírgulas separassem as orações subordinadas da oração principal, 2 delas adjetivas, né? Oração é um grupo de palavras agrupado em torno de um verbo. Então ficaria assim: o filho do doutor da esquina, que era muito pândego, o filho do doutor da esquina, vírgula, que era muito pândego e comprava cigarros no armazém, mandando-os debitar na conta do pai com outro nome, vírgula, bulia todos os santos dias com Nathalie. Mas ainda tem gente que a pontuação, ela é uma coisa muito própria do escritor. Tem as normas, a gente aprende as normas, mas tem muitos escritores que se libertam para dar mais fluência para a linguagem. Então eu falei em 3 vírgulas. Na realidade, na linguagem formal teria um número maior de vírgulas. O filho do doutor da esquina, vírgula, que era muito pândego e comprava cigarros no armazém, mandando-os debitar na conta do pai, vírgula, com outro nome, bulia todos os santos dias com Nathalie. Ainda pulei uma vírgula que poderia ser colocada aqui. Então é isso, mas na realidade, se a gente coloca as vírgulas, a frase perde muito da rapidez, da agilidade desimpedida de uma escrita infantil. Então é isso. Eu vou falar de 4 contos e aí a gente vai poder apreciar melhor essa linguagem dele original. É fácil de ler, sabe? É um livrinho pequeno, é uma linguagem assim bastante atual ainda. Eu vou iniciar, olha que bacana, um Coríntios e palestra. Isso aí no começo a gente encontra muita semelhança, sabe, daquilo que a gente vê e que se tornou o futebol, essa paixão irracional. E então é um dos primeiros Coríntios e palestras, é um do conto, chama Coríntios 2, palestra 1. Inicia com um gol do Corinthians no Parque Antártica, com 20 mil pessoas. Pensar em 20 mil pessoas numa cidade de 580 mil. A bola foi parar na extrema esquerda, a arquibancada pôs-se em pé, Meli desembestou com ela. Miquelina cravava as unhas no braço gordo de Holanda. Em torno do trapézio verde, a ânsia de 20 mil pessoas. Delírio no Parque Antártica por causa de uma bola de couro que não parava 1 minuto, 1 segundo. Hoje fica mais parada do que em movimento, né? Porque a maior parte do tempo é os marmanjão reclamando do juiz. Neco, Neco! Driblou, escorregou, correu, parou, chutou. Gol! Esse gol aí, o português não fala isso não. É uma invenção nossa esse gol comprido. Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Aquilo era um desaforo. Ela estava torcendo pro Palmeiras.
Aleguaguá, Aleguaguá, Corinthians, tapou os ouvidos. O Rocco é que está garantindo. Então essa é uma primeira cena, o gol do Corinthians. Agora já outra cena. O Rocco é que está garantindo palestra. Aí Rocco quebra ele sem dó. Nossa, Miquelina, que bruta paixão. A Yolanda achou graça, né? Era mesmo, gostava do Rocco, pronto. Deu fora no Biagio, meia direita do Corinthians, só por causa dele. Na Sociedade Beneficente do Bexiga, toda a gente sabia de sua história com o Biagio. Só porque ele frequentava os bailes dominicais da sociedade, não pôs mais os pés lá e começou a namorar o Rocco, que jogava no Corinthians. Agora outra cena. Senta, Matias, centra. Miquelina pôs-se na ponta dos pés, Matias centrou, Imparato emendou. Palestra, palestra, Aleguaguá, palestra, Aleguá. Então 1-1. Agora o intervalo, o campo ficou vazio. Olha o amendoim torrado, olha a gasosa. Miquelina mandou ao irmão um recado, ao Rocco. Diga para ele quebrar o Biagio, que é o perigo do Corinthians. Segundo tempo. O Rocco disse para você ficar sossegada. O juiz marcou um impedimento. Vendido, bandido, assassino. Hoje não xingam o juiz, xingam a mãe dele. Turumbamba na arquibancada. A cavalaria movimentou-se. O sargento prendeu o palestrino. Nem torcer a gente pode mais, disse a Miquelina, né? Então era a mesma coisa. Biagio alcançou a bola. Aí Biagio foi levando, driblou um, fugiu de outro, parou. Olha o Rocco! Caiu. Cavalo! O juiz marcou pênalti. Quem que vai bater, Yolanda? O Biagio mesmo. Desgraçado. Gol! Acabou. 2-1 pro Corinthians. Aí tem uma cena de comemoração. Que é jacaré? Não é? Miquelina nem sentiu os empurrões da galera saindo. Que é? É tubarão? Não é? Então o que é? Corinthians! Miquelina não vivia. Na Avenida Água Branca, os bondes esperavam campanhando o Zé Pereira, que era uma música de carnaval da época. Espremeram-se no banco onde já havia três, e gente no estribo, e gente na coberta, e gente nas plataformas. O palestra levou na testa. Tudo culpa daquela besta do Rocco, gritou um gordo do lado. Ouviu, não é, Miquelina? E Yolanda falou para ela. Não liga. Como não liga, cretinos, só atiro. Aí passou um tempinho, ela, diga uma coisa, Yolanda. Você vai hoje na sociedade? Vou com meu irmão. Então passe em casa que eu também vou. Não, vai. Que bruta admiração, por que não? E o Biagio? Não é da sua conta. Então eu já estava pensando em voltar para Carmela também. Então são cenas assim que ilustram a história e dão pra gente uma sensação da época. É muito presente o automóvel, né? O automóvel que estava começando em 1910. Na meninice da Zélia Gattai, ela nasceu em 1916, era quase nenhum. Agora, em 1927, já tem um número maior de automóveis. O automóvel normalmente sempre é gente assim de posse. E as casas da moda.
As casas da moda, ao chique parisiense, São Paulo, Paris, Paris elegante, despejam nas calçadas as costureirinhas que riem, falam alto. A Rua Barão do Itapetininga é um depósito de automóveis gritadores. Gritadores porque a buzina, o claxon era... espia se ele está na esquina, disse uma costureirinha para a amiga Bianca. A Carmela disse para a Bianca. A Bianca acompanhava a Carmela porque ela era feia e estrábica e ela fazia o vestido da Carmela coladinho no corpo, de organdi verde, braços nus, joelho de fora, sapatinhos verdes, um bago de uva maduro. Ai, que corpinho! Ah, cafajeste, não se enxerga? Abre a bolsa e espelha o espelhinho quebrado. Diz para a amiga, olha o automóvel do outro dia. A metonímia, né? O automóvel e não o rapaz que estava lá, o sujeito que estava lá. O sujeito para o Buick na esquina da praça, bem na frente dela. Pode passar. Muito obrigada, ela passa na pontinha dos pés, toda nervosa. Então a primeira cena, o cara, sabe, o dandy, o boy, né, que vai lá de carro namorar uma costureirinha. Agora chega o namorado dela, o Ângelo, deu fora. Na Rua do Arroxo, o Buick passa de novo. Quem é aquele cara? Diz o pretendente a namorado. Como é que eu hei de saber? Você dá confiança para qualquer um. Outra cena, os freios do Buick guincham nas rodas. Boa tarde, belezinha. O sujeito aí, o playboy, se dirige para a amiga dela. Quem eu? Diga uma coisa, onde mora sua companheira? E aí conversam, digo a ela que espero às 8 horas atrás da igreja Santa Cecília, mas que vá sozinha, sem você. O barbeirinho também pode ficar em casa. Não é barbeiro, é entregador. Agora ele está diante já da Carmela, né? Uma voltinha de 5 minutos só, ninguém nos verá, não seja mal, suba aqui, só se for com a Bianca. Está bem, você senta aqui na frente então comigo, a Bianca senta atrás. Mais 5 minutos só. Ele só para no Jardim América. O Jardim América na época era um pântano completamente desabitado. Outro dia, né? Conta coisa para ficar bonita. A Bianca queria dizer uma coisa para você. Hoje você não vai no automóvel com a gente. Pirata. Por isso é que o Ângelo disse que você tá ficando uma vaca. Disse isso, eu quebro a cara dele, não me conhece. Pode ser, mas namorado de máquina não dá certo mesmo. Bianca vê a lanterninha traseira do Buick desaparecer, encontra Ernestina, lhe conta tudo. E o Ângelo, Bianca? Pergunta a outra amiga. O Ângelo é outra coisa, é para casar. Então vê que o ser humano não mudou nada, né? E é bastante interessante o conto. O mais famoso é o Gaetaninho. O Gaetaninho ele está jogando o futebol, ele aparece na literatura. Talvez a primeira vez que eu percebi, não conheço tudo, né? Foi o Lima Barreto já fala, o Cassie Jones, aquele galã da periferia, os amigos dele tudo jogador de futebol, gente meio que de ralé, então foi a primeira vez. Agora já é mais frequente o futebol nos contos de Alcântara Machado. Gaetaninho está jogando bola no meio da rua, passa um Ford, quase pega ele. A mãe grita, sabe? Ele dá uma finta na mãe na hora de entrar em casa. Eita, salame de mestre. Salame é como eles chamavam o drible.
E o Gaetaninho tá deitado e ele queria andar de automóvel, era o sonho dele, sabe? Mas automóvel naquela época só para gente rica, né? Ele só poderia andar de automóvel em dia de enterro. E ele começa a sonhar. Isso me lembra que a Zélia Gattai fala que na meninice dela, na primeira meninice, era uma das coisas que mais movimentava as crianças assim, e toda a rua, eram os enterros que passavam na Alameda Santos, na direção do cemitério do Araçá, porque na Avenida Paulista não deixavam mais passar carroças, e na época ainda era puxado por cavalos, tinha todo um cerimonial, mas agora já o pessoal já vai de carro para os enterros, e o Gaetaninho está sonhando em andar de carro, e ele lembra do amiguinho dele, o Bepino, que foi atrás da tia Peroneta que estava indo para o cemitério do Araçá, e começa a sonhar e fica pensando que ele está indo levar a tia Filomena com a roupinha de marinheiro dele na boleia. A tia Filomena tem um ataque de nervo, porque ele sonhou com a morte dela. Ele fica com remorso, e aí ele pensa no seu Rubino, que ele não gostava, e os irmãos, quando ele conta, jogam no elefante, mas dá a vaca. Era também bastante comum o jogo do bicho. E aí ele vai jogar na calçada. Na hora que ele vai buscar a bola, o bonde pega ele, e ele anda de carro com a roupinha de marinheiro, mas ele não anda na boleia, ele anda na frente do carro, dentro do caixão. Um outro conto, nacionalidade. Vou terminar com nacionalidade. Que aí mostra a integração do italiano, a ascensão social. É um conto interessante. Ele, num conto curto, ele consegue mostrar toda a passagem de uma vida. Quando o barbeiro chega, a Zélia Gattai fala que eles eram muito patriotas mesmo, italianos, sabe? Mas esse aí acaba se dobrando, e vocês vão ver o final. O barbeiro, tranquilo, Zampinetti, entre um cabelo e uma barba, lia sempre os comunicarros da guerra no fanfulha, de puro entusiasmo. La fulminante investita dei nostro bravi bersaglieri, la ridotto la posizione nemici in un mero ammasso di rovini. Nel campo de battaglia sono restati circa 190 inimigos, né? Nesses dias memoráveis ele brandia a navalha como uma espada. Então esse, o italiano imigrante, ele tinha um desgosto patriótico e doméstico, era porque os filhos dele, tanto o Lourenço como o Bruno, não queriam saber de falar italiano. Lourenço, tua madre te chama, tua madre te chiama, nada, tua madre te chama, te dico, stai atento que te rompo la faccia, filho de um cane. Pode ofender que não entendo, Mamãe, cada surra que só vendo. Então aí na infância dos meninos, depois de jantar, tranquilo, punha duas cadeiras na calçada e chamava a mulher, ficavam gozando a fresca, monte de tempo, uma porção de tempo ali no Bexiga, o tranquilo cachimbando, a dona Cecília fazendo meias, às vezes o Carlino Panteone, proprietário da Quitanda Bela Toscana, vinha também, citava Dante Alighieri e Leonardo da Vinci, só esses, umas 20 vezes cada. Ele vai pegando algumas cenas. Um dia o Ferruccio,
candidato do governo a terceiro juiz do distrito, veio cabalar o voto do Tranquillo Zampinetti. No, non sono elettore. Não é elettore, ma perché? É perché sono italiano, meu caro signore. Ma che c'entra la nazionalità, o santo? Puro, io sono italiano e farò il giudice. Está bene, penserò. E alistou-se como eleitor. Então o Barbeiro ele começou vocês vão ver na sequência, os italianos gostavam muito de política, né? Nessa época havia muita exploração do operariado, a classe que eles pertenciam, e na Europa estava se divulgando as ideias socialistas, anarquistas, os movimentos sindicalistas, e no início do século XX quase todos os sindicalistas mais famosos eram italianos. A Guerra Europeia encontrou o Tranquillo Zampinetti, proprietário de 4 prédios na Rua do Gasômetro, 2 na Rua Piratininga. O Lourenço, associado da firma Vancinero e Companhia e noivo da filha mais velha do Major Antônio Del Piccolo, membro do diretório governista do Bom Retiro. O Bruno, vice-presidente da Associação Atlética Ping Pong e primeiranista do Ginásio do Estado. E então aí já começa a ascensão social. Quando quis fazer, nessa época começou a Guerra Europeia, né, que é a Primeira Guerra Mundial. O marido ainda era patriota, quis fazer um empréstimo, mandar dinheiro para a Itália. A dona Clementina protestou indignada. O seu Tranquillo deu 2 gritos patrióticos, mas aos poucos foi se desinteressando da guerra. Proprietário agora de mais 2 prédios na Rua Santa Cruz das Figueiras, fechou o salão e entrou para a sociedade na perfumaria Santos Dumont. Então já dizia ele já dizia na conversa no centro político do Brás: do que a gente bisonha no Brasil, bisonha mesmo, é de um bom governo, mais nada. Aqui vocês reparem que ele já mistura o italiano e o português, ele já começou a falar um pouquinho de português. Nessa época, o único trabalho dele já era apenas fiscalizar a construção da capela da família no cemitério do Araxá. Quando Bruno, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito de São Paulo, ao sair do Salão Nobre no dia de formatura, caiu nos braços de Tranquillo Zampinetti, o seu Tranquillo chorou como uma criança. A dona Emília estava mexendo na cozinha quando o filho chegou. Vovó, venha ver o tio o tio Bruno de Cartola, disse o filho do Lourenço, que já estava crescendo. O primeiro serviço profissional do Bruno foi requerer ao excelentíssimo senhor doutor, ministro da Justiça e Negócios Interiores do Brasil, a naturalização de Tranquillo Zampinetti, cidadão italiano residente em São Paulo. Então, bem interessante, um conto que trata da ascensão social desses italianos. Em 1920, a maior parte das fábricas no estado de São Paulo já era de imigrantes, então muitos, é claro que é sempre uma minoria, né, mas tiveram uma boa ascensão social. E esse conto aqui, para finalizar, a sociedade, ele trata disso. Aí se trata de um italiano que enriqueceu e o filho, que também é um boy, que já tem um carrinho, um Buick, sabe? Ele fica paquerando a filha de um quatrocentão, né? Então a mulher do quatrocentão está dizendo: filha minha não casa com filho de carcamano.
Havia muito preconceito, eles enfrentaram muita xenofobia no início, sabe, também porque uma disputa assim por emprego, tudo isso. Então, filha minha, então carcamano é uma palavra que mostra, é carregada desse preconceito. Filha minha não casa com filha de carcamano, gritou a esposa do conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda. Teresa Rita saiu chorando, a filha entrou no quarto batendo a porta. O conselheiro José Bonifácio limpou as unhas com palito, suspirou e saiu de casa abotoando o fraque. Outra cena, o grito do claxon, é a buzina, né? Fechou o livro de Arriardel e trouxe Teresa Rita para o terraço. O Lancia era uma espécie de Ferrari da época. Passou como quem não quer, quase parando, deu a volta várias vezes no quarteirão. A mão enluvada, aí a metonímia, né? A mão enluvada cumprimentou com o chapéu borsalino. Não foi a mão que cumprimentou, foi o filho do italiano. Aí é uma metonímia. O que você está fazendo aí no terraço, menina? Ai, então nem tomar um pouco de ar posso mais? Outra cena, uma vesperal no paulistano, um baile, né? Na orquestra, o negro de casaco vermelho afastava o saxofone da beisorra para gritar: dizem que Cristo nasceu em Belém, mas a história se enganou, sei lá como é que canta, é uma música da época. Aí ele tá com o tal namorado, com a Teresa, filha do conselheiro. Sua mãe me virou a cara ontem, diz o namorado. Agora uma visita do pai desse italiano que subiu na vida, que vai visitar o conselheiro. A mãe está imaginando que vai querer pedir a mão da filha pro pai, né? Olha aqui, Bonifácio, se esse carcamano vem pedir a mão da Teresa pro filho, aponte o olho da rua para ele, compreendeu? Já sei, mulher, já sei. Mas não era coisa muito diversa. O Cavalieri, o Ficciale, na época muitos italianos que enriqueceram aqui compraram títulos nobiliárquicos na Itália. O Cavalieri, o Ficciale, alinhou os algarismos torcendo a brigadeira. Tratava-se de uma proposta. O conselheiro, ele possuía uns terrenos em São Caetano, uma herança que não davam renda para ele, ao lado da fábrica do Cavalieri Ficciale, o pai do rapaz, 1.200 teares, 36 mil fusos, e ele propunha uma sociedade. O italiano entraria com dinheiro, os próprios operários iam querer comprar aqueles terrenos ali, era lucro certo. Então faz essa proposta. Agora o conselheiro vai conversar com a mulher, mas a mulher já está vendo que... Então, o que devo responder ao homem? Faça como entender, Bonifácio. Eu acho que não devo aceitar. Pois aceite. Eu acho que devo aceitar. Pois aceite. A outra proposta foi feita de fraque e veio 6 meses depois. Aí a outra proposta, quer dizer, já é uma inovação na literatura, é um convite de casamento. Ele imprime um convite de casamento que termina o conto. O conselheiro José Bonifácio de Matos e Arruda e senhora, tem a honra de participar a vossa excelência e excelentíssima família, o contrato de sua filha, Teresa Rita, com o senhor Adriano Melli. Então já há uma ascensão social de alguns, mas a maioria persistiu e fez crescer esses bairros, que a maior parte das pessoas ainda são de pouco poder aquisitivo.